este perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas manda e lhe obedece? Senhor, eis aqui, Senhor, a tua palavra. E eu peço, Jesus Cristo, Pai da glória, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, por intermédio, Senhor, da tua palavra. O Senhor conhece, Jesus, as nossas necessidades, Senhor. Tu sabes, ó Senhor, o que precisamos, Senhor, Deus da glória, Deus santo, redação, ricandácia. Perete que torai te corte cator cantar. Xareu cambar sui de provias fei. Do candará, será em dor cantorébia esturiandaraço. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, esta noite. Que eu te peço para a glória do teu nome, Pai. Amém, Jesus. E a igreja poder sentar, louvando, exaltando o Senhor com as suas palmas, com o seu glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Santo é o Senhor. A palavra que nos traz o Senhor esta noite, glórias a Deus. O Senhor está falando, irmãos, glórias a Deus, de fé. Glórias a Deus. Jesus, vocês sabem, todos sabem, que Jesus, aonde ele passava, havia sempre uma multidão para ouvir a palavra. E aonde ele estava, irmãos, as pessoas sabiam, e as pessoas andavam o dia inteiro para chegar até onde o mestre estava. Por quê? Porque eles se agradavam da palavra. E não era uma palavra, irmãos, que massageava o ego de ninguém. Vocês conhecem a palavra de Deus. Era palavra de correção. Era palavra, irmãos, que colocava o povo aonde tinha que colocar. Porque o povo, irmãos, eles gostam de ouvir a verdade. O povo, irmãos, estava com Jesus porque eles gostavam de ouvir a palavra. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, de levar os enfermos porque sabia que não ia sair dali sem resposta. Glória a Deus, Senhor. Sair dali, irmãos, da mesma maneira que chegou. Vocês mesmos conhecem a palavra, que aonde ele estava havia a multidão para ouvir. E aqui a palavra está dizendo, irmãos, se você for ler um pouco antes, Jesus operou milagres. E Jesus disse para os discípulos: passamos para a outra margem. Irmão, se você olhar pela palavra de Deus, nós vamos entender que momentos difíceis, momentos, irmãos, que provavam a fé, não tinha muita gente ao lado de Jesus. Não tinha multidão ao lado de Jesus. Essa palavra, ela está nos 3 primeiros evangelhos. E você presta atenção, que o povo esperava Jesus do outro lado, mas ali no meio do mar, outro evangelho está dizendo mar da Galileia, só está Jesus e os 12. Por que será, irmãos, se nós pararmos e observar esta palavra, por que os momentos mais difíceis de prova estavam os 12 ao lado de Jesus? Por quê? Porque Jesus, irmãos, quando ele pregava a palavra para salvar, para as pessoas se consertar, ele pregava para a multidão. E ele sabia, irmãos, o tempo que ele ia estar como homem na terra. Ele sabia, irmãos, que o tempo dele estava chegando. Então ele tinha que preparar aqueles que ele escolheu para continuar a boa obra.
continuar a fazer e a pregar o Evangelho Santo. Glória a Deus, Senhor. Quando ele entra no barco, irmãos, ele já sabia o que ia acontecer lá no meio, mas os discípulos não. E ele diz: passamos. Esta palavra passamos é uma palavra rema, uma palavra que não coloca dúvida em momento algum da palavra de Deus. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele disse: nós vamos passar. E quando veio, irmãos, ali a tempestade, Jesus estava dormindo na popa do barco. Mas ele, sendo Deus, ele não sabia o que estava acontecendo? Sabia o que estava acontecendo, porque ele é Deus. Glória a Deus, Senhor. Veio a tempestade, os discípulos desesperaram, porque eles estavam acostumados que alguém intercedesse por eles. Eles estavam acostumados e eles sabiam que eles, chegando até Jesus, Jesus não ia deixar eles desamparados. Jesus não ia deixar o barco afundar. Jesus não ia deixar eles perecerem. Mas Jesus precisava prová-los. As nossas vidas não é diferente. Nós sabemos, irmãos, que está prestes a volta de Jesus, mas a igreja ainda tem que fazer a obra nessa terra. Eu e você ainda tem que, enquanto nós aqui estivermos, nós temos que pregar o Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Por isso que muitas vezes ele prova, por isso que muitas vezes ele promete rasfriando a baixada. Ele permite vir o vento, ele permite a tempestade. E a tempestade, irmãos, é como rasfriando a baixada. Vem muitas das vezes, irmãos, chegando a baixa, através de pessoas, através de família, através de esposo, de filhos. Agora eu paro e pergunto para nós, para todos nós, qual foi a promessa que Jesus fez sobre os teus filhos? Vamos começar por aí. Quem aqui Deus fez promessa na vida dos filhos? Nos filhos Jesus fez os teus. Você acha, irmãos, que muitas vezes os nossos filhos saem dos propósitos daquilo que nós olhamos e dizemos não vai sair? Muitas das vezes os nossos filhos saem, irmãos, de maneira que nos entristece. E aí muitas vezes nós ainda vamos questionar com Deus: Senhor, mas tu prometeu, Senhor. Ainda falando: Senhor, mas é teu. Por que está acontecendo isso, Jesus? Jesus está provando o nosso filho? Não. Ele está provando nós que somos pais. Para provar onde está a nossa fé, pastor. Aonde está a nossa perseverança? Aonde está a nossa confiança? Porque Jesus hoje quer usar eu e você para fazer a obra. Então ele tem que permitir o vento, a tempestade, para nós alicerçarmos. Para quando nós abrimos a boca, nós temos base do que é prova, nós temos base do que é fé, nós temos base do que é perseverar na palavra do Senhor. Por que, pastor? Porque a fé, eu tenho fé, irmãos, que ainda eu vou glorificar a Deus junto com Mateus na igreja. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Eu acredito, irmãos, que se Jesus permitiu a prova, é para que eu melhore, é para que eu venha fazer ainda melhor. Por quê? Porque o coração do pai dói ver o filho sofrer por ele sair daqueles propósitos de Deus. Então, irmãos, nós estamos no barco, mas o mais importante é que ele está no barco. Você pode estudar, irmãos, e talvez eu não sei que esses irmãos conhecem, mas você pode ver o que é uma polpa do barco. A polpa do barco não é em qualquer lugar, não é atrás do barco. A polpa do barco está na frente. É o lugar, irmãos, onde eles carregavam mantimentos muitas vezes.
É um compartimento, irmãos, para nós que está na frente. Ele não está atrás. Jesus estava dormindo ali com a cabeça em cima de uma almofada. E o diabo, irmãos, talvez não se conhecendo, ou talvez dizendo: eu vou fazer os 12 desistir, porque eu vou assombrá-los. E começa a levantar-se. Por que as águas ouviram a voz de Jesus? Por que o vento ouviu a voz de Jesus? Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas não prestam atenção quando vem ventos, vem tempestade. As pessoas não, mas é a natureza. Não, mas não tinha. Você sabe por que vem e muitas vezes destrói? É por falta de oração. É por falta de crer. Porque se você estender as mãos, igreja, quando vem a tempestade que vem assolando, vem com vento, vem, irmãos, assusta. Mas se você ir à base da palavra, quando Jesus repreende o vento e dizer: cala-te, Satanás. Sabe por quê, irmão Maiara? Porque na frente do vento, na frente da tempestade, vem demônios. É os demônios que causam, irmãos, a tempestade para destruição. Jesus, ele não programa a chuva vir para a chuva que traz bênção para o povo, para a terra. Jesus não manda ela, irmãos, para destruir. Não. Mas o inimigo, ele toma proveito. E ele, irmão, se você estender as mãos, quem que já orou com fé, estendendo as mãos por lado da tempestade, dizendo: cala-te, Satanás. E a tempestade, ela tem que abrir, porque Satanás não vai passar onde você está orando com fé. Ah, pastor, você está pregando heresias biblicamente. Por que Jesus, quando levanta, fala homens de pequena fé? Porque ele está dizendo, irmão, se vocês tivessem estendido as mãos, o vento tinha que quedar, as águas tinham que quedar, porque é a autoridade. Mas eles estavam acostumados a alguém interceder por eles. É uma falha nossa, que muitas das vezes, irmãos, nós podemos estender as mãos e repreender os demônios, repreender a fúria maligna, que muitas vezes vem dentro da nossa casa, vem da nossa família. Não, mas alguém tem que interceder, sabe por quê? Porque você não acredita no que Deus tem na tua vida. Porque se você acreditar que você tem um chamado, e sobre esse chamado tem uma autoridade, você mesmo vai bater de frente com Satanás, vai dizer: aqui não, por trás de mim, Satanás. Por quê, irmãos? Porque se nós servimos a Deus, temos fé e acreditamos no Deus que servimos, a palavra de Deus, ela tem que fazer menção quando sair da nossa boca. Porque a igreja não glória a Deus, Senhor. De milagre, é porque a igreja não ora, é porque a igreja não busca. Que muitas vezes, irmãos, nós podemos estender as mãos e repreender, irmão, seja qual for a adversidade, mas nós muitas vezes nos covardamos e queremos sempre que alguém interceda. É porque, irmãos, nós estamos dizendo: não, mas eu não estou preparado. E a minha Bíblia está dizendo para nós que nós temos que andar preparado a todo momento. Por isso, irmãos, que tem irmãos que cantam na bassuriana, na basté. Nós temos a incumbência, nós que pregamos, temos a incumbência de dizer para o povo: ora, de dizer para o povo: jejua, de dizer para o povo: busca cada vez mais. Porque nós podemos encontrar, irmãos, à nossa frente, é no trabalho, é na rua, é na casa, em qualquer lugar, irmãos, desafios espirituais. E se nós nos acovardar, nós, além de nós ser envergonhados, vamos estar envergonhando o Evangelho. Porque as pessoas vão dizer muitas vezes: olha, diz que é crente, está na igreja, prega, louva, e cadê a autoridade? Não, igreja, nós precisamos a todo momento, irmãos, andar preparado. O soldado vai para a guerra sem as armas? Não vai. Ele não
enfrentar lá. Mas quando trata-se de guerra, ele está pronto para qualquer adversidade. Ele está pronto, irmãos, por quê? Porque ele preparou, ele treinou, e foi colocado sobre ele uma arma, um fuzil, uma espada. Para quê? Para ele lutar. Ele não pode retroceder. Ele tem que lutar, ele tem que ir para a peleja. Aleluia. Quando, irmãos, se porventura, nos dias de hoje, alguns países entrar na guerra, alguns países, se a China, Japão, Venezuela, outros países entrar numa guerra, e um soldado ficar com medo e voltar para trás, você acha que o soldado chega em casa? Não chega. O soldado, ele é, irmãos, morto por covardia. Ele não pode retroceder. A família não vai receber mais ele de volta em casa. Não, ele é fuzilado, irmãos, no campo de guerra, porque foi covarde. Jesus ainda tem misericórdia de nós, que muitas vezes os soldados estão voltando para trás. Mas Jesus está como o pai, irmãos, do filho pródigo. Jesus, o pai do filho pródigo, irmãos, a Bíblia está dizendo que quando o filho vem de longe, o pai está esperando por ele. E de longe ele enxerga o pai. E o pai levanta de onde está e vai ao encontro dele. Jesus é assim. Jesus, irmãos, ele, quando um soldado volta para trás, ele fica esperando aquele soldado reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas e dizer: pai, estou de volta. E se o soldado voltar, irmãos, ele tem a patente sobre os ombros da mesma maneira. Ele é reconhecido porque o filho voltou, porque o soldado voltou. Glória a Deus, Senhor. Nós, irmãos, muitas vezes nós falhamos, nós erramos, nós não queremos, irmãos. Pastor, isso é difícil. Mas luta nenhuma, guerra nenhuma é fácil. Não é, irmãos? A guerra tem que, você tem que defender, irmãos, uma pátria. Você tem que defender, irmãos, um país. Você tem que defender o Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nos dói por ver pessoas negligenciando o Evangelho de Cristo. E a Bíblia já está dizendo: o Evangelho de Cristo não é nosso. Não é o Evangelho que eu criei, que você criou, não. É o Evangelho, irmãos, que foi comprado com sangue. Foi o Evangelho, irmãos, que para nós hoje temos liberdade de vida. Alguém quer que entregar o seu sangue por nós. Jesus Cristo, Senhor. Jesus tem poder, irmãos, sendo Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele deixou a criatura, irmãos, o prender. Ele deixou a criatura, irmãos, pôr algemas nas mãos, dos pés, o acorrentar. Ele deixou a criatura humilhar com angústia no rosto. Ele deixou a criatura humilhar ele, colocando uma coroa de espinho e batendo com uma cana na cabeça. Ele deixou a criatura, irmãos, prender ele no tronco e bater nele, irmãos, até, irmãos, canta na baciana, na baixada. Veio os pulmão dele. Veio, irmãos, parte dos ossos. Veio, irmãos, ele com os olhos furados. Veio, irmãos, eles com dentes quebrados. Aquela coroa que foi colocada na cabeça de Jesus, eram os espinhos que tinha nela, irmãos, eram espinhos de 10 centímetros. E quando eles bateram com aquela cana na cabeça de Jesus, os espinhos, irmãos, não cravou só a pele e o corpo, que é fino, mas cravou na cabeça, no osso. Furaram o osso da cabeça de Jesus. Irmãos, com um sopro, ele podia destruir todos aqueles que ali estavam. Com um sopro, ele podia dar um fim à sua dor, ao seu sofrimento. Com uma palavra, ele podia fulminar a terra. Mas ele precisava passar por aquilo.
Porque se ele desistisse, igreja, nós não estaríamos aqui hoje. E muitas das vezes, como soldados, nós estamos covardeando. Nós estamos vendo a luta, nós estamos vendo a peleja e nós não queremos mais lutar. Não, eu vou desistir, eu vou parar. Não, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo buscar. Isso é treinamento, igreja. É um treinamento para uma guerra. Treinamento para a guerra que nós temos que lutar, irmãos, é com jejum e oração. O Senhor não colocou sobre nós um fuzil, né? Ele colocou uma espada nas nossas mãos. E aqui está a palavra de Deus. E essa espada, irmãos, a Bíblia diz que ela tem 2 punhos, ela tem 2 fios. Ela corta de um lado e corta do outro. Mas os soldados, irmãos, não querem mais lutar da mesma forma. A igreja, irmãos, não querem mais lutar da mesma maneira. A igreja está se entregando aos prazeres do mundo. A igreja está se vendendo, irmãos, por manchares, irmãos, que canta na baçuiana, na baixai, que são servidos na mesa de Baal. Ai, eu sei qual carracéia. A igreja, irmãos, ela está deixando de lutar. Porque, irmãos, porque não, Jesus é amor, Jesus não cobra isso, não, Jesus não cobra da igreja, não, Jesus não cobra do povo. Que evangelho é esse, igreja? Se você está vivendo desta maneira, você está enganado. É porque você não lê a Bíblia. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela tem entrega sim. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem que ter renúncia sim. A palavra do Senhor, irmãos, é quando ela maçuiana, ela baixai. Não é de qualquer maneira, de qualquer forma que nós vamos viver. Não. Glória a Deus, Senhor. Deus, irmãos, eu tenho que me entregar todos os dias. E para eu me entregar, irmãos, muitas vezes eu vou ter que chorar. Porque muitas vezes, irmãos, vem de tal maneira a luta, a peleja, para baixo e anda, que vai descer lágrimas. E muitas vezes, irmãos, eu vou passar a madrugada chorando. Eu vou passar, irmãos, cantando maçuiana, horas e horas diante do Senhor. E a palavra que eu terei na boca, dizendo: Jesus, tenha misericórdia. Jesus, não deixa acontecer. Quantas vezes, irmãos, você já intercedeu por alguém, pelo filho, pela uma família, até mesmo pelo irmão, e a palavra que você tinha na tua boca dizendo: Jesus, tenha misericórdia, Jesus, não deixa acontecer, Jesus, não deixa, Senhor. Mas a igreja, irmãos, ela está muitas vezes desistindo da luta, desistindo da peleja, está se vendendo por tão pouco, está deixando, irmãos, canta na baçuiana, na bastei, o inimigo entrar dentro da igreja, com as suas artimanhas, dizendo: não, tem que ser desse jeito, eu tenho que pôr isso, eu tenho que fazer isso para atrair os jovens, para atrair as almas. Oh, me baçuiana. Não, eu não posso pregar duro, porque se eu pregar eu vou afastar as pessoas da igreja. Não, eu não posso cobrar. Não, eu tenho que fazer vista grossa para os jovens, eu tenho que fazer vista grossa para alguns pastores, para alguns obreiros, porque senão eles saem. Irmãos, eu vou dizer para você, se continuarmos desta maneira, irmãos, além de nós vermos as pessoas indo para o inferno, nós vamos ser o primeiro. Porque são de nós que serão cobradas almas. E nós não podemos, igreja, nós não podemos nos vender. Mas a palavra que eu prego é dura. Seja esta a palavra que Jesus te deu. Abre a boca e pregue. Não passe a mão na cabeça de ninguém. Pastor, mas a palavra é dura. Não, irmãos, duro é o pecado. E ninguém sente a dor. Duro é o pecado, irmãos, e ninguém reclama. E aí, como a baçuiana, na bastei. Irmãos, você vê as pessoas, irmãos, de passos largos para o inferno, e você tendo uma palavra que desperta e você não prega, você tendo uma palavra que diz para ele que ele está errado, mas você prefere passar a mão na cabeça.
Por isso que Jesus olhou para eles, irmãos, depois de ter acalmado o vento, acalmado a tempestade, e disse: homens de pequena fé. Mas Jesus precisava preparar os soldados. Jesus precisava, irmãos, mostrar para eles que eles estavam errados, que eles precisavam usar a autoridade que tinha eles, que o Senhor dava a eles. Mas quando Jesus, irmãos, é pendurado no madeiro, depois é colocado, irmãos, em Cantarabás, pegando o seu corpo na caverna, depois é tirado dali pelos anjos do Senhor na ressurreição. Aí ele disse: agora Glória a Deus, Senhor. Eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, mas agora vocês têm que lutar. E quando, irmãos, vieram desafiar aquele que não tinha fé naquele barco, quando, irmãos, ali depois de 10 dias, não foi um dia, nem meio dia de oração. Hoje, quando nós falamos de 2 horas de oração, o pastor está louco. Quando nós falamos, jejum pelo menos até pelo dia, o pastor não sabe o que é isso, não sabe o que eu passo. É porque Jesus está te preparando para lá na frente, irmãos, algo acontecer de novo na sua vida. Irmãos, quando Pedro, mas os outros 11, mas os outros 10 entraram, irmãos, para a oração, Pedro e os outros 10 irmãos ali, porque Judas já não estava, Judas já estava morto. Irmãos, eles entraram ali no propósito, eles entraram ali dizendo: o mestre fazia milagre, mas ele disse que agora ele vai me usar. O mestre ressuscitava, mas ele disse que agora, através da minha vida, eu vou ver morto levantar. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, ele se preparou. E quando veio 4.000 homens, irmãos, que estavam dentro de Jerusalém, dizendo: esses homens são loucos, este povo é louco, rebaçuiando, baia. Esse povo está embriagado. Levanta, irmãos, então Pedro, e começa a pregar a palavra. Pedro começa a confrontar o inferno, irmãos. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que foram quase 3.000 almas agregadas à igreja. Enquanto você não entende o teu chamado, você vai cochear em 2 pensamentos. Enquanto você não entende o que Deus tem na tua vida e o poder que Ele depositou sobre você vai cochear em 2 pensamentos. Mas a partir do momento que você entender quem é Deus, qual é o Deus que tu serve e quem és tu nas mãos do Senhor, Satanás vai ter que bater em retirada onde você passar. Mas se nós, glória a Deus, Senhor, se nós não compreender quem somos diante do Senhor, nós sempre, irmãos, vamos sofrer. Enquanto muitas vezes vamos ver pessoas sendo usadas e o coração desejando: queria eu ser usado igual. Quando vê, pastor, alguém levantar a cadeira de roda, vai dizer: queria eu ser usado igual. Mas por que não é usado? Porque ainda não entendeu o teu chamado. Irmãos, quando Pedro levanta, você pode ler a palavra. Quando os homens chegam, irmãos, e começam a contar e dizer: esse povo está embriagado, esse povo é louco. A palavra de Deus, irmãos, diz que Pedro levanta, mas aí os outros discípulos também entendem. Me diz, irmãos, se Pedro está pregando para ganhar almas, eu também vou pregar. E você vai entender, irmãos, que no mesmo momento levanta Tiago, levanta André, também para pregar a palavra, irmãos, e defender o Evangelho. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não é passar a mão na cabeça. Se está pecando, vamos confrontar com o pecado, porque a palavra de Deus é esta. Glória a Deus, Senhor. Porque Jesus vai cobrar, irmãos, de quem pega e vai cobrar de quem prega. Porque o Evangelho é santo. E não foi eu, não foi você que entregou seu filho por amor às almas. Então, se nós entendermos, irmãos, quem somos diante de Deus, nós vamos ver, irmãos, quem é Deus nas nossas vidas. Ah, pastor, tu não sabe o problema que eu tenho. Eu não sei, posso não saber o problema que você tem, mas eu sei o Deus que você clama. E o Deus que você clama pode cessar o vento. O Deus que você clama pode mandar as águas aquietar. Não importa
importa, irmãos, qual é o problema. Jesus permite que é para provar a nossa fé, que é para provar aonde está o nosso coração. Mas se nós dissermos a queda de Satanás, nós vamos ver Deus operar milagre. Se nós dissermos queda, inferno, o inferno vai ter que bater retirada também. Por que, irmãos? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia para trás. Ela foi lançada sobre a tua vida com um propósito. Só não vai cumprir o propósito se você não querer. Só não vai cumprir o propósito se eu não querer este propósito. Porque Jesus, ele não vai, irmãos, invadir as nossas vidas. Ele não vai nos forçar. Mas eu vou dizer para você, louvar, irmãos, é belo louvar. Nós já vimos, irmãos, milagres acontecer. Mas você vai ter que se entregar para louvar o Senhor. Você vai ter que descer um pouco mais para louvar e ver Deus operar através da sua vida. Irmãos, quantas vezes eu já vi, irmãos, milagres acontecer através de louvores. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas louvando dentro da igreja e Jesus curando câncer, e Jesus libertando. Meu irmão, cerrada a sombra e governar a sombra. Eu já vi com os meus olhos, irmãos cantando igual vocês cantam aqui na frente, e levantar a mão, Satanás manifesta lá atrás, e ela não vai lá por as mãos, ela continua louvando, irmãos, e o fogo vai descendo sobre aquela pessoa, e quando ela termina o louvor aqui, Satanás teve que sair por não aguentar, irmãos. A sua é o poder de Deus. Glória a Deus, Senhor. Mas está, irmãos, em nós a maneira de nós servirmos. Está em nós, irmãos, a maneira de nós dedicarmos ao Senhor. Fácil não vai ser para ninguém, de forma alguma, mas vai ser prazeroso, porque Ele diz: nos ouvir da parte do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai, e entrai para o gozo eterno. Irmãos, a igreja vai cantar o hino. Irmãos, canta na basuriana, na basqueira, a vitória. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que choram. Tem pessoas, irmãos, que cantam na basuriana, na basqueira. Então, se você está com ela tem mais momentos de lágrimas do que momentos de sorrir. Mas ela está dizendo: eu amo servir a Cristo. Eu adoro servir ao Senhor. Porque enquanto eu louvo, enquanto eu prego, enquanto eu faço a obra, o dia sei que vai morar, mas o Senhor faz a obra na minha casa, o Senhor faz a obra na minha família, o Senhor faz a obra na vida dos meus. Irmãos, glória a Deus, Senhor. Você sabe o nome dos seus filhos. Eu não sei porque Jesus está mandando e vai mandar cantar, basta eu falar desta maneira. Ah, pastor, o que é isso? O Senhor que me deu o nome dos meus filhos para eu colocar neles. Sim. Agora Jesus está dizendo: põe no papel o nome de cada um dos teus filhos e põe debaixo do teu joelho. Apresenta, diga: Senhor, aqui, olha, é o fulano, Senhor. Senhor, tu fez uma promessa sobre ele, mas olha como ele está agora, Jesus. Eu não aceito isso, Senhor. Foi tu que fez a promessa, meu Senhor. Eu não aceito ele vivendo desta forma. Eu não aceito ele sendo envergonhado por Satanás. E muitas vezes, Senhor, ele lá como ela assumindo, mas até o meu nome é envergonhado, porque as pessoas dizem: eu estou na igreja e o meu filho está assim. Jesus quer fazer um milagre. Coloca no papel o nome do teu filho, dos teus filhos, e apresenta um por um nas mãos do Senhor. E diz: Jesus, eles são teus. O Senhor me deu para eu cuidar, mas eu estou devolvendo eles a ti. E eu peço agora o teu mover. Não importa, Jesus, como tu vai trazer ele. Importa, Senhor, que ele seja salvo. Traga ele, Senhor. Eu não aceito perder o meu filho para as bebidas, para as drogas. Eu não aceito perder os meus filhos, o meu filho, para a prostituição. Eu não aceito, Jesus, porque eles são teus e a tua palavra. Mas se você fazer esta oração, Jesus vai fazer a obra na vida dos teus. Mas enquanto você que tem poder e autoridade não orar, não clamar, não pedir, como que Jesus vai fazer? Mas comece hoje. Amanhã, irmãos, é o primeiro dia da semana. Diga: essa semana o meu propósito é para fulano, é
para os filhos, ou para um, ou para dois, ou para três, mas é para os filhos. O jejum e a oração, mas põe no papel o nome deles e coloque debaixo do teu joelho. Quando tu estiver orando, você vai ver o que Jesus vai fazer. Coloque o nome do teu esposo debaixo do teu joelho com fé. Tu vai ver o que Jesus vai fazer. Jesus, ele está ouvindo, Jesus, ele vê, mas ele quer ouvir da tua boca. Assim, da mesma forma, eu vejo os teus junto contigo, louvando ao Senhor. Irmã Suriana, da mesma forma, irmã Maria, não aceita, irmã, não aceita ser derrotada por Satanás, não. O cristão jamais, irmão, que crê e confia, é derrotada por Satanás. Chega, Marabassuia, coloca o nome dele debaixo do teu joelho e diz: Jesus, ele é teu, Senhor. Eu não aceito ele viver desta forma. Tu me deu ele perfeito, sem nenhum vício. Tu me deu ele perfeito, Senhor. Quando eu levar a basura, ela vai, a basura, me entregar nas mãos disso, ele é perfeito, é um varão, é uma varoa. É teu, Senhor. E você vai ver, glória a Deus, o que Senhor. Jesus faz dentro do teu lar, o que Jesus faz dentro da tua família. Se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, quem foi irmão Sansão nas mãos do Senhor? E eu vou dizer para você, irmãos, quando veio anunciar Sansão ao seu pai, à sua mãe, irmãos, não veio qualquer. Não. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus aparece à mãe de Sansão e faz uma promessa: darei um filho, e este serás um nazireu. Navalha não passará sobre a barba nem sobre o cabelo, e ele será grande na terra. Jaramande canta, repassou, canta da Bahia. E quando, irmãos, nasce a criança, ela já nasce, irmãos, com um grande projeto. Sansão, irmãos, como todos aqueles que foi juiz dentro de Israel, era para reinar, irmãos, ou para ser juiz no mínimo 30 anos. Sansão foi juiz 20 anos dentro de Israel. Mas Sansão, irmãos, como muitos hoje, conheceu o pecado. Sansão, irmãos, ele conheceu o pecado. E ele queria servir a Deus, mas ele deixava o pecado muitas vezes vencer. Mas enquanto, irmãos, não cumpria o projeto de Deus na vida dele, Jesus permitia acontecer as lutas, os problemas, até o ponto que você conhece, que raspar a cabeça dele. Quando raspar a cabeça dele, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? A vergonha na vida de Sansão, a vida de um juiz dentro de Israel. Ele foi preso, irmãos. Ele trabalhava, irmãos, na moinha, no lugar do boi, no lugar do jumento, andando em círculo, irmãos, para moer, vassourando os grãos, para moer, irmãos, os alimentos para o povo, irmãos, que servia a Satanás, a vergonha. Quando, irmãos, e eles, o Senhor chegou ao povo que não deixou enxergar que o cabelo de Sansão estava crescendo. A promessa do Senhor de salvação nascia na cabeça de Sansão. E ali, irmãos, quando eles chamam, eles mandam trazer Sansão para fora, porque eles estavam dando uma festa, irmãos. O Senhor disse: agora, Sansão. E Sansão, irmãos, então pede a Deus a última oportunidade. Não espere, irmãos, o momento de você pedir a última oportunidade, porque muitos estão pedindo. Jesus está falando, irmãos, mas não estão dando crédito, não estão dando ouvido. Irmãos, Jesus fez uma promessa de salvação, e ainda você ora por eles, ainda você clama por eles. Muitos, irmãos, chega o momento da agonia, que vê que não tem mais jeito, entrega a vida para Jesus, com tanta oportunidade, irmãos, para fazer a obra, para pregar, para louvar, mas o corpo já não aguenta mais levantar da terra
perdão. E Jesus então perdoa, mas diz: mas basta. Por que o pastor está pregando assim? Não sei. Bebê como alabança. E Sansão perde a última oportunidade para o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, na última oportunidade de Sansão, ele matou mais inimigo do que na sua vida inteira. E ele então, irmãos, levou o pilar, irmão, central daquele palácio, e mata todos que ali estão. Mas o pilar cai em cima dele, da permissão de Deus. E ele então, irmãos, estava assoreando lá você, as vidas naquele momento. Irmãos, não sei porque Jesus está falando assim, mas se nós, irmãos, não tomarmos posição de cristão, se nós não tomarmos posição de quem somos, pode ser, irmãos, que não morre pela base. Mas Jesus disse que vai salvar eu e você. Não espere, irmãos, ter a última oportunidade no seu último momento de fôlego. Pastor, eu não sei porque Jesus está mandando dizer assim, pastor Eusébio, mas não espere. O último fôlego para pedir: Jesus, perdoa-me, porque tem um projeto grande de ganhar almas para o reino dos céus. Então, irmãos, que nós venhamos, irmãos, Jesus provou os seus discípulos, e quando, irmão, Jesus foi levado aos céus, irmãos, Satanás achou que ia zombar dos discípulos do Senhor, porque viu eles comendo no meio do mar. Mas Pedro se levantava e dizia que não, Satanás, para trás de mim, Satanás, eu não aceito uma vida de derrota. E quem foi Pedro nas mãos do Senhor? Irmãos, Pedro, irmãos, as pessoas, irmãos, passavam os enfermos, a sombra de Pedro passava em cima e recebia a cura. A palavra de Pedro dizia: toma posse do milagre. Irmãos, o povo recebia, porque ele disse: enquanto eu esperava que alguém intercedia por mim, eu sofria por não confiar no que Deus falou para mim, que disse que ia me usar. Mas no momento em que eu entendi que o meu mestre subiu ao céu e disse: agora pregue e resgate as almas. Aleluia. Ele entendeu o chamado. E dos 12 discípulos de Jesus, dos 12, só 2 que não provou o mar, só 2 que não foi decapitado, somente Judas, porque se matou, e João, que foi para a ilha de Patmos. O restante, irmãos, dos discípulos, irmãos, todos eles foram cruelmente mortos, mas eles não negaram ao Senhor. Depois de ser, irmãos, açoitado e ser crucificado, Pedro, irmãos, no momento que era crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo, e aí decapitaram a cabeça de Pedro. Então, irmãos, honrem ao Senhor. Jesus está falando para nós hoje, desde o princípio do dia: honre ao Senhor. Honre, irmãos. Honrar o Senhor, irmãos, muitas vezes nós vamos sentir dor, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir pavor. Mas se eu honrar o Senhor, irmãos, Ele vai me honrar onde eu passar. Ninguém vai me envergonhar, e eu não vou ser envergonhado por ninguém. Porque, irmãos, quando olhar para você, vai dizer: ali é uma serva de Deus. E aonde ela põe a mão, Deus opera milagre. Ali é um servo de Deus. Aí quando ela séria, quando ele abre a boca, opera Deus um milagre através da palavra que sai da boca dele. Mas nós temos que nos posicionar como somos e quem somos diante do Senhor. Amém? Que o Espírito do Senhor complete a mensagem do seu coração.